Nós vamos agora tratar de assuntos bem delicados, que é a parte jurídica das eleições. Por quê? Nós tivemos em algumas cidades da região candidatos que tiveram o registro impugnado ou indeferido, doutor Nilson? Indeferidos pela Justiça. Esses candidatos, apesar de ter o registro indeferido, disputaram o pleito normalmente. Disputaram. Alguns até venceram a eleição. Aquela situação de que ganharam, mas pode ser que eles não levem. E daí nós temos situações particulares, como no caso de Sertanópolis, que os dois candidatos estão com os registros indeferidos. E daí tem que ser especialista na área para entender o que é que pode acontecer. É por isso que convidamos aqui o doutor Nilson Paulo, que está aqui ao meu lado. Doutor Nilson, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Tarobá. É um prazer estar aqui, Diogo. Vamos a estas dúvidas. Ontem, na apuração, já quero começar com a situação de Londrina. Ontem, na apuração, noticiei a vitória de Daniel Renzi, do PSDB, em 1º de maio, com 68,89% dos votos. Ok. Eu dei uma olhadinha na quantidade de votos que ele recebeu. Certo. O segundo colocado era Ezequiel, do Banco PTN, com 31%. Dei uma olhadinha na quantidade de votos que recebeu. Okay. Um 2.800, outro 1.200, 1.300, arredondando. Eu falei, mas não é possível, está faltando 3, 4 mil votos. Fui ver nos votos nulos, 44% de votos nulos. Certo. O que acontece? Marinho, do PP, que teve o registro indeferido pela Justiça, foi o candidato mais votado. Mais votado. Só que os votos foram anulados automaticamente pela Justiça. Ok. Até que o mérito seja julgado. Né? Perfeito. Quando eu trouxe... O senhor já vai falar sobre o 1º de maio. De repente, parei para analisar, mas e o caso de Londrina? Tivemos a candidata Flávia Romagnoli do Rede também. Perfeito. Né? Os votos dela foram anulados. O Marcelo ganhou no primeiro turno por uma diferença de 1 ponto alguma coisa por cento. Perfeito. Não poderia isso ter influenciado... amanhã depois a Flávia, vamos supor que a Flávia consiga reverter na Justiça, a candidatura dela está valendo, os votos passam a ser válidos, muda a porcentagem de votos que o Marcelo recebeu no primeiro turno. Ela recebeu só 800, mesmo assim não iria mudar. Pronto, tá resolvido. Menos mal. Mas se tivesse recebido 2% de votos, por exemplo, o que faz aí, doutor? Bom, se houvesse essa possibilidade que você disse aqui, provavelmente aguardaria o resultado final do processo para dar o resultado final do processo. Esses votos, eles não são nulos, eles existem, mas ainda estão invalidados e poderão ser validados, não é? No caso da Flávia, não me lembro neste momento se há recurso ou não. Se não houver recurso, já está resolvida a situação, pronto, já está retirado exatamente da urna. Agora, quando há recurso, o processo fica aguardando, a votação fica aguardando a finalização do processo para dar a validação total da eleição. Então, se forem validados os votos da Flávia, o percentual que levou a eleição no primeiro turno vai ser ainda menor. Poderá ser alterado ainda, sem sombra de dúvidas. Muito bem. 1º de maio, o Marinho ganhou com 3.124 votos. Isso deu 74,83%. Mas está nessa situação. O que acontece em 1º de maio? O segundo não teve os votos anulados. Ok. A situação, na verdade, não é diferente de Sertanópolis, mas vamos falar de 1º de maio. Tá. Quando há um pedido da impugnação e sobre esse pedido vem um indeferimento, o partido ou o candidato tem que tomar 2 decisões. Qual? Saio do processo, faça a substituição ou permaneça no processo. E quando ele permanece no processo, ele permanece no risco. No risco de todo o pleito, inclusive. Vai até o final, no caso de 1º de maio, o Marinho é o mais votado. E agora, o que fazer? Se há recurso, vai se aguardar o recurso. Os votos deles não são nulos, os votos existem, estão lá dentro, mas ainda pendentes de validade. Quando o tribunal julgar pela validade ou pela invalidade, aí sim é que se fará a recontagem de todo o processo. Como ele está em primeiro lugar, a decisão final do processo eleitoral em 1º de maio está sub júdice. Não há o segundo colocado, mas a partir desta eleição há uma alteração no processo eleitoral. Nós tínhamos até as eleições passadas, não é? Se houvesse segundo colocado, dependendo da hipótese, poderia assumir. Esta hipótese não existe mais na legislação brasileira nesta eleição. Pode ser que na próxima mude. O que acontece? Se houver a ratificação de que os votos do Marinho são inválidos, portanto, eles não serão contados, não há segundo colocado, haverá uma nova eleição em 1º de maio. Então, até lá, se até o dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro isso não ficar resolvido, assume o presidente da Câmara, aguarda a decisão para ver o que é que vai acontecer. Transitado e julgado, Marinho realmente não tem o registro validado pela Justiça e ponto final.
chama nova eleição. Novas eleições, por quê? Porque o candidato, quando foi à urna, não tinha o total conhecimento desta situação e, portanto, ele também não pode ser prejudicado, o eleitor. Ele precisa agora votar em candidatos válidos. Muito bem. Sertanópolis, os dois tiveram o registro indeferidos pela Justiça. É a mesma situação. Como há um indeferimento, porém pendentes de recursos, esses votos não são validados neste momento e como 100% dos candidatos estão nessa situação, 100% da eleição está pendente ainda de resultado da Justiça Eleitoral. Até final de dezembro, 1º de janeiro, tem que ser resolvido. Se não for resolvido, assume o presidente da Câmara e fica aguardando a situação para ou o empossamento de quem for deferido pelo registro ou chamar novas eleições se os dois registros forem indeferidos. Bem, vamos lá. Me ajude a refrescar a memória aqui, porque às vezes a gente se confunde um pouco. Nós vivemos uma situação semelhante aqui em Londrina com o Belinati e o Barbosa. 2008. Nas eleições de 2008. Muito bem. O Belinati estava participando, porém com uma pendência no registro. Okay. Ele ganhou, não precisou esperar muito tempo, acabou e não conseguiu assumir. Chamaram novas eleições, né? Foi chamado novas eleições. Não foi o segundo colocado que Não assumiu. foi o segundo colocado na época. Até havia uma confusão se haveria o segundo ou não. Porém, naquela época, a regra era outra. O Belinati ganhou no segundo turno e quando você anula mais de 51% à época, você chama novas eleições. Então agora foi chamado mudou por causa disso. por conta daquela regra. Entendi. Agora não, agora qualquer situação de invalidade dos votos do maior ou do mais votado são novas eleições. Muito bem. Então é o seguinte, que fique aí o recado para os eleitores, né, dessas cidades que têm candidatos com registro ainda em discussão judicial, que se preparem, porque não há segundo colocado ganhador. Há uma nova eleição caso o de fato vencedor não assuma, né, doutor? Exatamente. Então, em Sertanópolis, se houver a invalidade do atual prefeito e a validade do segundo colocado, o segundo colocado não vai assumir. Teremos novas eleições. Sempre teremos o mais votado como escolhido. Muito bem. Doutor Paulo, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Tarobá. À disposição, Diogo. Sempre estaremos à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Bem, o Jornal Tarobá, a primeira edição de hoje, termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com Júlio Sodré e o Tarobá Esporte. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.